Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no vídeo 7 de um assunto muito importante, que nós começamos lá no primeiro vídeo. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7, que Deus, ele não olha as aparências, mas o coração do homem. Por quê? Porque quando Davi fala sobre a unção do jovem Davi como rei, pelo profeta Samuel, o Samuel pensava que Deus ia escolher entre os filhos de Jessé, o mais velho, ou um dos 7, mas não imaginava que era o caçula, aquele que estava cuidando das ovelhas. Até o próprio pai nem trouxe Davi, nem mandou chamar, porque com certeza Davi não será escolhido. Ele era o quê? Estava sendo menosprezado pelos irmãos e até pelo pai. Se fosse considerado, o pai teria trazido ele. Eram 8 filhos e só tinham 7 ali. E Samuel passou o primeiro, que era Eliabe. Samuel disse, esse é o ungido, porque era alto, era bonito, era forte. Mas Deus disse, não, não é esse. Vocês olham as aparências, mas eu olho o coração. Passou-se o segundo, o terceiro, o quarto, os 7, não era nenhum deles. Aí Samuel se assustou, ficou perplexo. Ué, Jessé, você não tem mais filho? Tenho, mais um só. Mas é o mais novo, caçula, está cuidando do rebanho. Com certeza não é ele. O quê? Samuel disse, mande buscá-lo. Não vamos sentar na mesa para comer esse sacrifício sem antes o teu filho mais novo estiver aqui. Mandaram chamar, e não era o Davi, o que era desprezado, menosprezado, pela família, pelos irmãos, ficaram com inveja, até ciúme. Samuel ungiu, Deus disse, é esse, ungiu o jovem Davi como rei. E o Espírito de Deus tomou poder e posse dele, ele sentiu isso, essa experiência que nós queremos que você sinta. Para encontrar o reino de Deus, para ser salvo, para guardar os mandamentos de Deus, você precisa de experiências com Deus. Tem gente que não teve nenhuma e é a primeira experiência. Você precisa ter a primeira experiência, mas não é só uma, mais experiências que nós vamos tendo durante a nossa jornada, nosso caminho de espiritualidade, de conversão com Deus, no caminho de Deus. Então, essa primeira experiência é muito importante. Tem pessoas até boas que estão na igreja, mas ainda que não tiveram essa experiência do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Tem outros que nem nasceram de novo, estão na completa escuridão. Então, nós estamos pregando, ensinando, comunicando a você a palavra de Deus, para que você tenha essa experiência com Deus. Como nós também alcançamos, muitos alcançaram essa experiência com Deus, nós queremos e desejamos que vocês também tenham essa experiência. Se você já teve e às vezes esfriou, abandonou ou relaxou, é possível retornar sim. Deus quer que você retorne, que você seja renovado, que você nunca desista. Porque se você desistir, você será um perdedor. E só os vencedores entrarão no reino dos céus. Você entende? Então, Deus, ele não olha as aparências. Se você é gordo demais, se você é magro demais, pequeno ou alto, se você é bonito, se é feio, principalmente se você é pobre, não tem nada, se você está dentro de um presídio, ou no hospital, ou numa cama, não importa a situação que você está, o que importa é a sua fé, a sua confiança. Estamos pregando e vamos fazer uma oração daqui a pouco para que você seja transformado, curado. Nós já fizemos um vídeo anterior uma oração, mas vamos fazer de novo outra oração, porque esse é o 7º vídeo e é o vídeo de encerramento, a conclusão desses ensinamentos da palavra de Deus. Então nós vamos fazer uma oração daqui a pouco por você, oração de libertação, de cura, oração de experiência com Deus. Sim, para que você possa ter uma conversão verdadeira, porque o que nós vemos, meus irmãos e irmãs, o que nós vemos em todos os lugares por onde a gente vai, a gente está vendo que os cristãos
os crentes, os evangélicos, os católicos e outras religiões, eles parecem que estão contaminados com o mundo. Não tem mais caridade, não tem hospitalidade, não gostam de ajudar. Às vezes o próprio irmão, a própria comunidade, gente que está ali precisando, às vezes de uma cesta básica, um par de moletas, um par de calçado, não ajudam. E tem gente que ajuda murmurando, reclamando. Ou outros que ajudam por interesse, tem algum interesse por trás. Que a caridade não seja fingida. Mas essa caridade, esse amor, tem esfriado muito. E nós nos enganamos quando avaliamos as pessoas pelo o que ela tem e não pelo que ela é. Às vezes ela é pobre, às vezes está pagando aluguel, às vezes mora na rua, às vezes está passando uma tribulação, uma dificuldade, mas é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e mesmo se não fosse, precisa de ajuda, é uma alma que precisa ser salva. E ela não encontra um bom acolhimento, não encontra a ajuda que precisa. Às vezes nesse grupo carismático, naquela igreja, naquela outra igreja, entra e sai e não tem ninguém que lhe acolhe, lhe abraça, lhe dê atenção. Às vezes aquela alma se perde. Devemos acolher e amar. Mas o povo está julgando pelas aparências. Os falsos doutores, falsos profetas, falsos pregadores estão enganando muita gente. Estão colocando todas dentro de um viveiro, aprisionando. Esses falsos pregadores, eles vão ser condenados. E os seduzidos também, diz a palavra de Deus. E tem gente que você procura corrigir, alertar, ficam bravos. Ficam bravos. Já estão contaminados com o mundo. Não se pode viver uma fé desse tipo. Precisamos ser como cristãos verdadeiros, que se amam verdadeiramente, que se ajudam. Tem que ter ação social, tem que ter obras, tem que ter amor pelos irmãos. É roupa, é calçado, é alimento. Quantos irmãos estão passando dificuldade, às vezes com criança em casa, precisando de ajuda da igreja, vai na igreja, ninguém anota o telefone, nem endereço, nem o nome. A pessoa vai e entra, às vezes atribulada, às vezes deprimida, uma separação, marido, mulher. Precisando, às vezes, de alimento, passando uma dificuldade financeira. Ninguém anota telefone, nem endereço. A pessoa vai uma vez, às vezes vai duas, três, às vezes. Não recebe ajuda de ninguém. Ouve a palavra, mas ninguém o acolhe. Tem que acolher, abraçar aquela pessoa, anotar o telefone, endereço, fazer visita para ela. Nós vamos te visitar, você está precisando, está bem? Precisando de oração? Como está a sua casa, a sua situação? Está com umas dívidas lá? Precisa de ajuda. E tem gente ali que tem mais dinheiro, pode ajudar. Quantos podem se reunir e ajudar? Mas não fazem isso, não tem esse amor, esse acolhimento. Como pode ser a igreja de Jesus Cristo? Como pode ser? Estou falando de um modo geral, meu irmão e minha irmã. Eu não estou apontando nenhum nome, nenhuma denominação. Estou falando de modo geral. Católicos, evangélicos, pentecostais e outras religiões. Estou falando de modo geral. Mas principalmente nós cristãos. Anota o telefone, anota o nome, o endereço da pessoa. É uma pessoa nova que chegou no grupo de oração, no retiro, no culto. E entre os católicos, na Santa Missa, tem que ter ministério, pessoas que possam acolher, conversar, visitar. Sim, às vezes vai na igreja para pedir uma ajuda, próprio membro da igreja
O próprio mesmo que paga, às vezes, dízimo, já deu oferta, está precisando, passou na dificuldade, vai pedir ajuda, negam ajuda, não dão. Negam ajuda de alimento, de roupa ou calçado. Não dão. É possível uma coisa dessa? Isso não é só em um lugar, em tantos lugares. Por isso, irmãos e irmãs, o João Batista, no tempo de Jesus, ele pregava: deem, pois, frutos de verdadeira conversão, porque o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Cortada é morto, lançada no fogo é lá, do outro lado. Existe um lago de fogo, existe infernos que estão esperando por aqueles que não amam, não têm caridade. São omissos, que desprezam e menosprezam os outros. E não é só nas igrejas, nos departamentos gerais, em diversas instituições públicas, às vezes, área de saúde, CRAS, INSS, enfim. São tantas as instituições que tratam as pessoas com descaso, discriminação, por causa, às vezes, da aparência, da situação financeira. É uma pessoa pobre, não tem dinheiro, então está desclassificada. Não pode ser e nem participar desse ou daquele ministério. Se não tiver um carro, se não tiver dinheiro, não dá. E Jesus vem na pessoa do pobre. Jesus estava na pessoa daquele mendigo, do Lázaro, da parábola. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aquela parábola aí do rico e do Lázaro. Deus estava ali na presença daquele homem caído, sofrido. Era o último, desprezado pelos judeus. Como que castigado por Deus. Desprezado. Como pode um homem estar ali nessa situação e não ser ajudado? Na porta de um rico. Vocês estão entendendo? E era um homem de Deus. E esse foi o escolhido, esse foi o vencedor. Esse foi para a glória. E o outro, não. Que era considerado por todos, se perdeu. E não é diferente nos dias de hoje e de amanhã. Por isso, Deus não olha as aparências, mas o coração. Que você seja sincero e verdadeiro, porque Deus se aproxima daqueles que são sinceros, mas se afasta daqueles que são falsos e fingidos. Amém? Agora eu vou orar para você. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Se tem alguma pessoa que está assistindo este vídeo, está doente, enfermo, no seu corpo, na sua carne, nos seus ossos, nos órgãos internos, Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua cura. Cura, Senhor, das enfermidades, das dores, do sofrimento que essa pessoa está passando. Também de traumas e dramas que ela passou na vida. Sim, tragédias ou morte na família, entre filho, pai, o esposo, o marido. Tragédias, Senhor, terríveis, dramas, violência, Senhor, contra crianças, pedofilia, escândalo, maltratos, opressão que essa pessoa passou desde criança. Quando era jovem, quando era criança, traumas, rejeição, abandono, no passado ou agora, o que está passando, situações complicadas, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, que tem poder, lave sua alma, seu coração, sua mente, que o nome de Jesus, o Espírito de Deus, entre agora em você, para que você seja curado, fique livre de sofrimentos e dores, fique livre de todo mal, fique curado de todo trauma psicológico, mental, que você seja curado, em nome de Jesus, de todo e qualquer mal, toda e qualquer enfermidade que esteja sobre a sua carne, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu corpo, seus braços, suas pernas, órgãos internos e externos, seu corpo espiritual, em nome de Jesus, seja purificado, seja lavado, seja transformado. Que Deus
o poderoso de Israel, te cure, te liberte, te transforme. Pelo nome de Jesus Cristo. Eu expulso também todos os espíritos malignos, toda a influência do diabo sobre a sua vida, toda a escravidão de vício, toda e qualquer escravidão de vícios, paixões da carne, vícios mirabolantes, devassidão, prostituição, infidelidades. Sim, em nome de Jesus, fique livre e purificado, fique transformado. O nome de Jesus te liberte de todas as drogas, bebedeira e de todo e qualquer vício de impureza, em nome de Jesus Cristo. Eu te liberto, em nome de Jesus, que o exército de anjos de Deus visite a tua casa. Sim, o exército dos anjos de Deus. E destrone e arrebente com todas as forças do mal, todos os espíritos malignos na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, sejam desarraigados, despedaçados e bombardeados pelo exército de anjos do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, do nome de Jesus Cristo. Fique liberto, transformado. Eu expulso todo demônio, todo espírito do mal que te atormenta. Sai em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.